programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer, o meu nome é Denilson. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para nos ajudar nessa caminhada desse esclarecimento espiritual, nessa abertura desse entendimento espiritual, onde nós não sabíamos muitas coisas e muitas coisas estão sendo reveladas agora nos finais dos tempos. Hoje nós vamos falar sobre quem são os arcontes. Você tem dúvida? O que é um arconte? Veja bem, nós já sabemos quem são os demônios, né? Eu que fui pastor da Igreja Universal durante 12 anos ou mais, então eu estava lidando diretamente com isso, né, que chamamos de demônio. E até então eu não sabia quem eram os demônios. E aí foi esclarecido que os demônios, na verdade, não são anjos. Demônios não são anjos caídos. Tem muita gente que confunde demônio com anjo caído. Anjo caído é uma coisa e demônio é outra coisa diferente. E muitas coisas se esclareceram para nós. Por exemplo, você encontra essa informação no livro de Enoque, livro apócrifo de Enoque. Você encontra a informação de como surgiram os demônios aqui na Terra. Os demônios é uma junção dos anjos que desistiram de seguir o Pai, desceram no Monte Hermon, que são os anjos do trono do Pai, que são os Elohims, os criadores, que resolveram vir para a Terra e resolveram tomar uma decisão que o Pai os proibiu. Os proibiu não, os comunicou para eles não fazerem isso. Porque tem muita gente que pensa que o ser humano vai morar no céu, a igreja informa que o ser humano, ninguém vai morar no céu, gente. Homem nenhum vai morar no céu. Que isso fique bem claro para você. Que essas igrejas falam é história, é falácia. E aí a gente vai desmistificar um pouquinho esse montão de informações que nós temos. Então, nada melhor do que pegar autores de livro que já escreveram sobre o assunto e mostrar algumas coisas para você que talvez vocês não entendam, mas vamos facilitar, né? Vocês já ouviram falar de arcontes, assim como vocês já ouviram falar de demônios, assim como vocês já ouviram falar de anjo caído, assim como vocês já ouviram falar de quimeras, assim como vocês já ouviram falar de gnosticismo. Então, todos esses tabus têm que ser quebrados e nós temos que saber o que é isso. Sun Tzu tem uma frase que exemplifica tudo isso. Quem é Sun Tzu? Você é um estrategista chinês ou da China, lá do Japão, eu nem sei qual o país dele. Ele vendia táticas de guerra e ele disse: conheça o teu inimigo e te conheça, você pode entrar em qualquer batalha que você vai vencer. E por que eu estou falando de batalha? Porque é uma batalha espiritual, onde a mentira ela tem que te enganar. A mentira ela tem que sair como se fosse verdade. Bom, dito essas palavras, só para concluir, a gente já sabe que demônios foi a junção dos anjos com as mulheres humanas, geraram filhos. Esses filhos chamavam-se os Néfilins, que são homens gigantes. Existiam 3 classes de gigantes. Quando o Pai, o Criador, viu isso aqui na Terra, ele não gostou. Porque não foi algo que ele planejou para a criação. Esses seres, essa classe de seres, ele não criou isso. E foi justamente por causa da desobediência do homem que esses seres penetraram na Terra. Eles penetraram, porque se as mulheres não quisessem se envolver com os caídos, se elas não quisessem ter relações com esses seres, esses gigantes não teriam nascido. Ah, você fala assim, é bem simples, né, Deus? Não, não é simples não, seria uma batalha de rejeição, mas aconteceu. Então, quando foi criado esses gigantes na Terra, né, e o Pai não ia os matar, porque tanto o anjo como os seres humanos é criação do nosso Pai Yahweh. O que as pessoas não conhecem é o mundo espiritual. O que as pessoas desconhecem é a força do mal. O mal se opõe sempre ao Pai. Sempre haverá uma luta entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Eles não se topam. Então, quem são esses arcontes? Não, está explicado aí, né? Que os anjos, na verdade, os demônios são quando houve o dilúvio, esses gigantes todos morreram.
maioria deles, né? Eles, o espírito deles, a alma deles, esse gigante, a alma, o espírito é do pai, mas a alma deles não foi projetada por Iá. Então eles têm que ser queimados, eles teriam que ser destruídos, mas não era no dilúvio, a água não ia acabar com a alma, a água só acabou com a figura material, o gigante, que muitos foram petrificados. Inclusive tem um aqui no Rio de Janeiro, grandão ali na Barra da Tijuca. O pessoal olha o nariz dele pro céu assim. E em muitos outros lugares. Aí você vai ter que pesquisar sobre o gigante petrificado. Bom, isso é uma evidência, tá? Árvores gigantes. Vocês vão ver aí, cortaram as árvores. Quem cortou, não sei, mas cortaram a árvore gigante. E os arcontes é uma outra classe de seres. Quem são esses arcontes? Nós vamos ler aqui agora e vou mostrar algumas figurinhas para você, tá bom? Então aguarda aí, vamos lá. Vamos no feijão com arroz? Esse é um PDF que eu tenho ele, e esse é uma parte de um livro de um camarada que escreveu sobre os arcontes. Vamos saber quem são arcontes? Ó, os arcontes estão ocultos. Os arcontes estão ocultos. Então existe uma coisa chamada demônios, existe uma coisa chamada anjos caídos, e existe outra coisa que se chama arcontes. Esses arcontes são seres. Eu vou explicar mais à frente como é que funciona isso. Tem 4 páginas desse livrinho aqui. Vamos ver se eu acelero para poder tentar tirar um pouquinho da dúvida de vocês. Vamos lá. Os arcontes estão ocultos, são controladores. Eles são controladores. Deixa eu diminuir aqui, ficar pequenininho, para poder ler junto com vocês aqui, ó. Eles são controladores negativos da humanidade. Eles são controles negativos da humanidade. Entidades inorgânicas, interdimensional, que agora devem ser expostas e exorcizadas da mente humana individualmente, ó. Não é coletivamente, não. E individualmente da nossa espécie humana e do planeta como um todo, como parte de nossa evolução coletiva para um novo estado de espírito, consciência e ser. Descreve-se 2 tipos de seres demoníacos extraterrestres que invadiram a Terra há muito tempo e são chamados de arcontes. Extraterrestres, quando a gente fala que é extraterrestre, são seres espirituais, pessoal. Extraterrestre, fora da Terra. Tudo que é fora da Terra, do que eles se chamam Terra, é extraterrestre. Vamos lá. Descreve-se 2 tipos de seres demoníacos extraterrestres que invadiram a Terra há muito tempo, que são chamados de arcontes. O primeiro tipo de arconte se assemelha a um réptil. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O primeiro tipo se assemelha a um réptil. Vou mostrar para você o primeiro tipo de arconte, né? Deixa eu ver se eu consigo, se está aqui, se está salvo. Deixa eu mostrar para vocês aqui na minha galeria. O primeiro tipo de arconte, ele é um réptil. Aliás, todos vocês estão vendo vídeos na internet que tem esse ser aqui, ó. Esse ser reptiliano. Esse ser aqui, chamado reptiliano. Você já viu algum desses seres aí na mídia chamado reptiliano? Então, esses são os répteis, ó. Esses são os arcontes réptil. Tá vendo aí? Esse é o arconte réptil. Qual é a função e o domínio desse ser aqui que já está entre nós, né? Mas eles se camuflam. Eles têm... A grande força deles está na hipnose. Eles conseguem manipular a força da mente. Eles conseguem hipnotizar as pessoas. Ou seja, ele consegue fazer acreditar que aquela pessoa que está dentro de um sistema, seja ele religioso qualquer, que ele está sendo salvo, que ele deixa essa certeza na cabeça das pessoas. Ele manipula as informações. Inclusive, há quem diga que até parte da literatura ou das letras que nós lemos e transformamos em imagem tem o dedo desse ser aqui, ó, chamado reptiliano. Então, esse é um tipo de arconte, reptiliano. Grava isso aí, tá bom? Vamos lá, vamos voltar lá pro nosso estudo, porque é importantíssimo você... Isso aqui é réptil, tá, pessoal? Vamos lá. Esse aqui é importantíssimo para a gente poder ver. Vamos lá para outra parte do estudo. Vamos lá para a gente poder continuar a nossa caminhada aqui. Vamos lá. Então, tomara que não tenha saído aqui, né?
Okay? A gente vai ter que voltar novamente ao poder disso. Então, esses descrevem-se. Saiu. Eu vou ter que voltar lá no sistema. Não tem problema não, pessoal. Não vou editar esse vídeo não. É uma coisa que eu estou fazendo. É algo que eu estou fazendo que com certeza vai ajudar muita gente. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Demora um pouquinho, mas a gente vai de novo lá, tá, pessoal? Só um instante. Está no meu WhatsApp esse estudo. Vamos ver aqui. Deixa eu aguardar um minutinho. Para eu poder mostrar para vocês. Eu não deveria sair muito daqui para não ficar perdendo essa imagem. E aí provavelmente perdeu a qualidade, né, quando eu vou mostrar isso para vocês. Eu deveria printar a tela, mas tudo bem. Bom. Tá aqui, ó. Tá aqui o PDF do Arconte. Quem são os Arcontes? Tem 4 páginas nesse PDF, tá bom, pessoal? Eu vou disponibilizar esse PDF lá no grupo DRM, tá? Vou disponibilizar para você. Depois que eu acabar de fazer esse vídeo aqui, assim que eu acabar, eu já vou disponibilizar ele lá no grupo DRM para quem quiser estudar ele, ok? Né? E que vem falando sobre os Arcontes. Agora eu não vou sair mais para não... Depois lá no final eu mostro para vocês os outros tipos de Arcontes que estão dominando o planeta Terra. Né? Então você já sabe que o réptil é um dos Arcontes. Então eles são 2 tipos de seres demoníacos extraterrestres que invadiram a Terra há muito tempo, que são chamados de Arcontes. O primeiro Arconte se assemelha a um réptil e o outro tipo se assemelha a um embrião humano. Então um é igual ao réptil e o outro é igual ao embrião humano, que tem a mesma forma e aparência das fotos do peixe do céu. Então existe um peixe do céu, que isso aí você vai ter que pesquisar para você entender quem são esses 2 tipos, a aparência desses tipos de Arcontes. O Robert Stanley, autor de um livro na DC Comics, faz uma declaração pública sobre os Arcontes, indicando: é hora de expor os controladores secretos da humanidade. Então quem controla a humanidade são seres Arcontes. Agora, gente, isso aqui é para quem crê, tá, pessoal? Quem não crê, né, isso aqui eles chamam de teoria da conspiração, né? E eu vou explicar já para você muita coisa referente a isso aqui, ó. É hora de expor isso segundo Robert Stanley, tá, pessoal? É hora de expor os controladores secretos da humanidade. Garanto que isso não é especulação, engano ou produto da imaginação de pessoas. Essas criaturas parasitas, eles são parasitas, são reais e deve ser tratado imediatamente para que a humanidade possa evoluir para próximo nível de existência. Embora esses parasitas não sejam humanos, eles se alimentam de energias. Eles se alimentam de energia, emoções negativas dos seres humanos. E não está claro se essas amebas cósmicas são as primeiras criaturas da Terra, mas sabemos que elas foram descobertas pelos xamãs em estados alterados de consciências há muito tempo. Então isso já foi descoberto há muito tempo, tá? Razão pela qual nem todos veem os dias. É que isso se deve levar à energia da criatura, que está fora do alcance normal. Estreito visão no aspecto eletromagnético. O que nós, cientistas, esse rapaz que escreveu esse livro chama cientista, chamamos de luz visível. Embora haja Arcontes fisicamente, né, embora não haja Arconte fisicamente, então ele não é matéria, ele não é físico, tá, pessoal? O perigo real que eles representam para a humanidade é uma invasão do planeta, mas eles não querem invadir o planeta. Entende? Não vai vir como, né, os alienígenas que estão vindo descobrindo, não. Eles invadem a mente da pessoa. Arcontes são parasitas mentais, intrapsíquico, que acessam a consciência humana por telepatia e assimulação. Eles infectam nossa imaginação e usam o poder da fantasia para enganar e confundir. Ele usa o poder da fantasia para enganar e confundir. Religião é uma fantasia.
religião é uma fantasia. Então ele engana as pessoas. O prazer deles, dos arcontes, é enganar a si mesmo, sem um objetivo ou objetivo específico. Eles são de natureza robótica, incapazes de pensar por conta própria, ou por ação que não tenha nenhuma agenda em particular, exceto viver através dos seres humanos. Olha só, eles brincam com os seres humanos. Esses seres arcontes, eles brincam com os seres humanos. Então nem tudo é diabo, nem tudo é demônio, nem tudo é anjo caído. Então existe esses seres arcontes, ó. E essa opção não tem nenhuma a ver com agenda em particular, exceto viver através dos seres humanos. Eles só querem viver. Eles são estranhamente capazes de fingir um efeito sobre os seres humanos, o que eles realmente não têm. Eles não têm sentimento. O sentimento é algo... Eles são que nem robôs, pessoal. Eles não têm um sentimento, eles não sabem definir o que é sentimento, o que é dor, o que é tristeza, o que é amargura. Por isso que eles estão na classe dominante. Eles têm que dominar. Eles não sabem o que é ver a pessoa sofrendo, sofrimento. Eles não sabem o que é a pessoa com fome. Eles não sabem o que é isso. Eles sabem o que é enganar. Eles sabem o que é fazer as pessoas ficarem gananciosas. Isso eles gostam. Porque eles fazendo ganancioso, ele vai fazer o que a pessoa pede contra o pai. Porque o maior mandamento do pai é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao pai e amar ao próximo como a ti mesmo. Por exemplo, eles não podem acessar a genética humana, mas eles podem fingir fazê-lo para que os seres humanos caiam no ato pretendido, como se o cenário fosse levado a sério. A esse respeito, os arcontes são os brincalhões finais. Essa é a essência da intrusão arcônica, como eu chamo. O truque é que se a humanidade está sob a ilusão de poder sobre-humano, ela se torna tão boa quanto a real, uma ilusão autorrealizável. Então, a ilusão de ser um cantor popular, ele vende para as pessoas a ilusão. Os arcontes vendem a ilusão. Quantas pessoas têm sonhos? Então ele potencializa esses sonhos. Ele faz com que as pessoas vislumbrem esse sonho e faz com que as pessoas sejam gananciosas, que usem de trapaça, que usem de malícia para poder alcançar o objetivo. Até por YouTubes, por exemplo, ele usa, vamos supor que o cara quer ser um YouTuber famosão, né? Ele vai usar os artifícios, ele vai pegar esse camarada e vai fazer esse camarada pegar podres da outra pessoa, pegar furo, porque todo mundo erra, todo mundo tem telhado de vidro, todo mundo tem um furo, todo mundo. O ser humano, ele é passível de erro. E aí ele pega isso aí, essa ambição do ser humano e eleva ao grau máximo e brinca. Ele brinca com os seres humanos. Essa é a realidade. Beleza? Os arcontes apresentam um aspecto dinâmico no cenário evolutivo da humanidade, através do qual o potencial humano é testado o tempo todo. Existem numerosos paralelos entre esse Castaneda, né, que é um camarada que é um escritor, e os ensinamentos gnosticismo. Esse perfil dos arcontes não é especulativo, eles são compilados a partir de escritos gnósticos. Por exemplo, gnóstico, sabe que gnosticismo é aquele escrito que não tem um autor definido e eles entendem que foi fruto da mente da pessoa. A pessoa imaginou aquilo e falou, por exemplo, nós pregamos aqui os livros apócrifos, né? Nós falamos dos livros apócrifos, tem muita gente que pensa que isso aqui é invenção, é loucura, e nós falamos o nome do Salvador, que é o nome verdadeiro. Veja bem que você vai entender o que eu estou dizendo aqui agora. O nome do Salvador é Yahushua, tá vendo aqui? Yahushua é o nome do Salvador. Mas eles colocaram, né, dentro da humanidade, o que eles fizeram? Eles trocaram o nome verdadeiro, botaram o nome de Jesus, botaram de Jesus, né? Botaram de Yeshua, botaram o nome de Yahvé, botaram o nome de Elohim, El Shaddai, Adonai. Então, Jeová. Então, esses nomes, eles substituíram o nome verdadeiro. Isso é uma brincadeira dos arcontes, porque ele joga um contra o outro. Porque quem crê no Iau, quem crê no Jeová, quem crê no Jesus, quem crê no Deus, quem crê em Zeus, quem crê no Oxalá, né? Eles vão brigarem entre si. Eles vão compactuar. Existe o ser pleno, mas existem os apelidos dados por esses arcontes, que vai fazer com que as pessoas
briguem entre si, discutam, né, entre si. E isso é palco para vários conflitos de ideologia. Isso eles fazem no campo religioso e fazem no campo também acadêmico, teorias, ideias, e fazem também no mundo político. Gente, esses seres são extremamente nocivos aos seres humanos. Por isso que o mestre de tudo, ele veio para combater esses seres, para brigar contra esses. E Yahushua, ele veio para combater. E o nosso pai, só existe uma forma, e o nosso pai está fazendo da melhor forma possível. Ele está pegando aquelas figuras que não tem muita expressão, ele está pegando aquelas coisas absurdas, que as pessoas jamais vão dar crédito para isso, mas o simples, o comum, está mostrando para as pessoas a existência desses seres que também fazem parte da criação. É isso que eu quero deixar para vocês. Então o pai, ele é cúmplice disso aí tudo? Ele sabe disso tudo e ele é conivente? Não, ele não é conivente. Tanto é que vai ter um tempo, já tem um tempo determinado até a sexta geração. A sexta geração vai ser o término da farra do boi. Aí o Messias virá, porque é uma ordem do Pai e tem que ser cumprida, ele tem que reinar aqui na terra, porém ele vai reinar em local específico, em Sião. E os outros seres vão continuar dominando a periferia. Só para você entender bem como é que isso vai acontecer, porque tem pessoas que pensam que vai vir Sião, vai acabar tudo. Não, vai existir a periferia, Sião será em Jerusalém. Jerusalém está submersa, Jerusalém está no centro da terra, Jerusalém é de onde surgiu, emanou a força que criou esse mundo. Então ele vai reinar em Jerusalém, ele tem que voltar para reinar em Jerusalém. E aí sim, depois que terminar o período dele de 1000 anos, quando terminar o período de 1000 anos, aí haverá a grande batalha do Armagedon. Aí sim, haverá o confronto final entre todos os seres que vão enfrentar o Filho do Homem, vão enfrentar o nosso Rei amado Yahushua e vão querer enfrentar Yahu, porque eles serão julgados por Yahu. Entende o que eu estou te falando? Agora você começou a compreender? Está fácil para você? Eles serão julgados pelo Pai. Então não tem esse negócio da história de arrebatamento, de pessoal fugindo, sumindo. Isso é história, isso foi criado pelo sistema Arcontes. O Arconte, eles trabalham com tudo. Vai ter uma grande tempestade. Eles criaram a ilusão de que vai haver uma... Agora, o eclipse dia 8, o Arconte criaram essa ideia. Eles venderam essa ideia através da televisão, da mídia. Eles vendem essa ideia através da mídia. Vamos lá. Então, eles têm o perfil não é especulativo. Eles são compilados a partir dos escritos gnósticos. Por exemplo, no texto que descrevem como Arconto, tentaram estuprar Eva. Olha só o que eles são capazes. Numa versão mitológica da intervenção genética, tais passagens pareciam apoiar a reivindicação da miscigenação extraterrestre, que eles falam da união entre seres celestiais e homem, tão amplamente discutida hoje. Mas no relato gnóstico, esses invasores alienígenas não tiveram sucesso nesse ato da intervenção interespécie entre anjos e seres humanos. Tentaram, mas falharam. A ideia é que os arcontes apresentam um teste para a humanidade. Esse Castaneda, ele declarou especificamente se Arcon, com relação a voador, é aceito. Diz que voadores também pode ser encontrado em alguns escritos, especialmente no apócrifo de João. Tem um apócrifo que fala, ele é gnóstico, é um apócrifo gnóstico, que ele fala sobre uma outra teoria da criação do Adão e Eva, que nós não vamos entrar aqui nesse estudo, né? Nesse pequeno vídeo. Esse texto sugere que Eon, Sofia, aí vem a ideia desse povo, olha só, eu vou ler primeiro para explicar a vocês. Aí sugere que a ideia de Sofia, a inteligência cósmica da Terra, dedicada à espécie, arconteira e usa a sua influência desviante e enganosa para o seu propósito. Esta conta com o Senhor das autoridades, que é o Pai, que eles dizem, né? O adultério cometido com a sabedoria Sofia se une à humanidade em cadeia de compulsão que cega e é desconcertante para dizer com o mínimo. Ou seja, esses arcontes alegam que para início de tudo isso, até para a existência dele, houve uma coisa chamada Sofia. Sofia, inclusive, é o nome dado
a um dos primeiros robôs que foram feitos aqui no mundo. Aí vocês podem pesquisar sobre Sofia. Nada é por acaso que eles fazem aqui na Terra, pessoal. Nada é por acaso. Então, essa Sofia, ela querendo agradar ao pai, ela é uma espécie de... O pai seja Iarro, o homem, na ideia desse livro. E a Sofia é a esposa de Iarro. E ela é a progenitora, ela é a criadora. Iarro manda e ela cria. Assim como o homem e a mulher. Não existe uma fecundação entre o homem e a mulher, seria uma fecundação espiritual. Gente, isso é teoria, tá, pessoal? Eu não estou aqui afirmando isso e é o que o livro está passando para vocês. Resolver e esclarecer a narrativa de Sofia é possível dizer sobre o teste dos arcontes. É um grande desafio para a nossa compreensão. As mensagens gnósticas, e com ela pode beneficiar a humanidade de hoje. A televisão, vou mostrar aqui a televisão. Tá vendo a televisão? Televisão aqui. É um exemplo claro da imitação. Ornick, o autor Jair declara, sim, de acordo com o texto, Arconte pode alcançar pessoas e manipular pessoas para fazê-la fazer as coisas que assim quiserem. E algumas são muito raras. Então, os arcontes, eles conseguem, através da mídia, manipular mídia e através da leitura. Como que a Bíblia consegue manipular as pessoas? Ela consegue, os arcontes criaram um sistema que eles conseguem manipular as pessoas através da mídia e através da escrita. E esses seres, qual é a missão desses seres? A missão desses seres é brincar com a humanidade. Essa é a realidade. Olha aí, ó. Para não ficar muito longo, e se vocês quiserem que eu fale mais sobre esses seres, por favor, comentem aqui, né? Porque é muito importante ouvir seus comentários. Comentem aqui, Denilson, eu quero ouvir mais sobre os arcontes. A gente vai pegar mais assuntos sobre os arcontes, vou mostrar alguns arcontes para vocês terem uma dimensão de quem são esses arcontes. Deixa eu aparecer novamente aqui, essas figurinhas aqui, essa aqui vai ser a nossa thumb, a nossa capa, quem são os arcontes. Nós estamos mostrando aqui, né, esse ser aqui de baixo, que tem alguns lugares, por exemplo, tem um shopping aqui no Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, que ele tem uma foto pintada por acho que se eu não me engano, um italiano, né, que mostram esses seres, né, esses seres, eles são arcontes materializados. E esse outro ser do lado aí é o reptiliano, né? Se eu não me engano é Grigori, né? Esses seres, né? Esses seres tem muita mitologia em torno deles, ok? Tem mais, esse é um ser reptiliano. Quem é esse ser aqui, Denilson? Esse ser chama-se Baphomet, né? Baphomet, ele tem os 2 dedos para cima e 2 dedos para baixo. É um ser homem, parte feminina, ok? Tem a cabeça de um bode e ele é idolatrado. Ele tem na testa dele a estrela de Refã. Esse ser, ele é poderosíssimo e ele quer fazer a transformação, a transmutação. Ele quer acabar com a personalidade de homem e mulher. Por isso que hoje no mundo é até complicado falar isso para você. Hoje tem um homem que você olha uma mulher. E tem mulher que você olha e você vê que é homem. É a ideia desse arconte, Baphomet. É a ideologia dele implementada. Como ele faz esse processo? Através da alimentação. Quimicamente falando, não sei se vocês já ouviram falar sobre castração química, né? Quando nos Estados Unidos deve ter essa lei, eu não estou ciente, mas quem tiver, comentem aqui, que quando o camarada ele é estuprador, maníaco, né? Entre aspas, ele é penalizado em castração química, ou seja, é tirado o prazer dele de homem. E há possibilidade, a ciência já sabe como fazer isso, de tirar o hormônio, que é a testosterona, que é o hormônio do homem, que dá o libido para o homem. A testosterona é para o homem, como a progesterona é para a mulher. Então, ele fazendo o inverso, jogando um no corpo do outro, ele vai fazer com que o homem mude e a mulher também mude.
Esse é uma das ideias desse arconte chamado Baphomet. Nós temos outros seres também, né? Esse também, teoricamente, seria um ser, né? Metade homem, metade que se manifesta como arconte. Os arcontes, eles brincam com os seres, tá, pessoal? Eles vivem no nosso sistema, né? Eles vivem, são a potestade do ar. Você já ouviu falar potestade do ar? Beleza, né? Mais uma foto que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é um arconte, né? A figura dele materializada. Aí ele tem tudo na mão dele. Ele tem a ciência, ele tem a religião, ele tem a hipnose. Eles comandam tudo, tudo, absolutamente tudo. Inclusive cegando as pessoas e colocando as pessoas que sabem da verdade como se fosse louco. Para finalizar, Efésios 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Presta atenção. Aí vem o importante que talvez as pessoas não entendam, né? Eles pensam que a gente aqui está lutando para converter a pessoa para a minha religião. Eu não tenho religião nenhuma. Eu não estou te convertendo para você ir igreja nenhuma. Eu estou mostrando para você com quem você está lutando no mundo espiritual. Portanto, a nossa luta não é contra seres humanos. Eu vou frisar para vocês verem a nossa luta, você que é humano, que está me vendo aí agora, gente, abre o teu olho. A nossa luta não é contra seres humanos. Não é contra seres humanos. A nossa luta é contra o principado, contra a potestade e contra os dominadores do sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal na religião celeste. E se nós não abrirmos os olhos enquanto é tempo, então seremos condenados com essa galera aí, que vai ser condenada pelo nosso Pai. O Pai vai limpar, vai aparar as arestas e vai extinguir esse mundo que foi criado por uma aberração, por um acidente que isso aconteceu. E o Pai vai consertar tudo isso. Esse é o canal DRM. Eu gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo, né? Se você gostou, né, deixa lá o gostei. Se você quiser mais informações, nós temos um grupo de WhatsApp e você é o nosso convidado sempre. Hoje nós não teremos live, mas amanhã, a partir das 19h15, eu te convido você a participar de uma de nossas lives. Um forte abraço para vocês. DRM Rodrigues, se inscreva, ativa o sinalzinho e, se puder, envie isso para outras pessoas para que eles possam acordar e lutar contra essas entidades que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o culto de libertação, não tem nada disso, né? Nós estamos no mundo hoje, nós estamos sob ataque espiritual. E você tem que acordar. Um abraço. Tchau.